Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e todos que estão inscritos no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 13 de agosto de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. É a parábola dos dois filhos, mais conhecida como a parábola do filho pródigo, também denominada por alguns estudiosos, alguns cristãos, de a parábola do pai compassivo. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou toda a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu,
e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou todos os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, para que possamos apreender da melhor forma, da forma mais pura, da forma mais verdadeira, tudo o que nos será trazido por Ti mesmo e pelos Teus emissários na nossa reflexão de hoje. E por isso, por esta bênção, por esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje é véspera do Dia dos Pais, nesse ano de 2022. E nós não poderíamos deixar passar em branco, sem abordarmos isso, a paternidade, a condição de pai, que todos nós, espíritos que encarnamos e reencarnamos, podemos já ter vivenciado, podemos estar a vivenciar ou podemos vir a vivenciar numa encarnação próxima. Não importa se nessa atual encarnação nós estejamos num corpo de mulher, nós estejamos num corpo de homem, nós passaremos por essa experiência, até porque para atingirmos a perfeição relativa, compatível com a nossa capacidade, o nosso grau de evolução, faz-se necessária a experiência em ambos os sexos, em todas as situações que promovem, né, que proporcionam o nosso progresso, a conquista de virtudes. Então, é a paternidade algo não somente, em primeiro lugar, indispensável para nós reencarnarmos. Nós sabemos, nós que minimamente estudamos o básico da biologia, nós sabemos que são necessários 2 gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, né? O gene materno e o gene paterno, senão não se forma o produto desses 2 gametas, né? Que é o feto, o bebezinho no ventre da mulher. Então, não somente é indispensável a presença do homem para que nós possamos reencarnar, como é indispensável para a nossa evolução. Então, não à toa, não por acaso, a Igreja Católica denominou, né, estabeleceu a nomenclatura de a Sagrada Família, fazendo menção à
José, São José, pai de Jesus, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e o próprio Cristo, o próprio Jesus, formando esse núcleo familiar sagrado mesmo. Então, não por acaso recebeu o título de a Sagrada Família, porque Deus assim determinou. E todos, lógico que a começar pelo próprio Cristo, mas José e Maria cumpriram com as suas missões, com as suas obrigações. Então, o próprio Jesus, na sua divindade, na sua perfeição, na sua encarnação de representante do Deus vivo, ele veio, além de para ensinar tudo o que nos ensinou, mostrar a todos nós que Deus é Pai. Deus é o nosso Pai divino, nosso Pai celestial, o nosso Pai maior, o Criador de todas as coisas e de todos nós. Então, essa figura do Pai, do Pater, família, ela é muito importante nas nossas vidas, na história da humanidade. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele atuou na sua passagem aqui pela Terra como uma espécie de pai para todos nós. O pastor é aquele que cuida das suas ovelhas como um pai dedicado cuida dos seus filhos. Então, Jesus também teve esse aspecto paternal em relação a nós. E hoje, no mundo moderno, no ano de 2022, terceiro milênio, século 21, do jeito que as coisas estão, parece-nos, de acordo com alguns segmentos da sociedade, algumas ideias, algumas ideologias, algumas filosofias, o simples fato de nós, alguns de nós, seres humanos, sermos homens, parece que já é um pecado mortal. Se você for homem, você já está caracterizado, condenado como um ser desprezível, talvez na concepção dessas pessoas criminoso, né? E tudo que a gente tem visto aí em relação a, por que não dizer, fobia dos homens, né? Já que esse sufixo está tão na moda, né? Não sei o que lá, fobia, não sei o que lá, fobia. Então, quer dizer, os homens hoje estão sofrendo também uma fobia. Porque só pelo fato de sermos homens, algumas mulheres, né, alguns segmentos da sociedade já nos classificam, nos incluem em determinados grupos ou determinadas pessoas que são exceção, como se todos os homens fossem iguais, né? E um perigo muito grande é nós generalizarmos. Então, começa a comparar, né, generalizar, colocar todo mundo, né, na mesma condição, na mesma panela, e todos os homens, não, alto lá, né, que todos os homens são assim. Nós temos muitos exemplos de homens dignos, bons, corretos, amorosos, responsáveis, a começar pelo modelo e guia, que não foi apenas um homem, foi o nosso mestre e é. Então ele não pode ser tomado como apenas mais um, né? O próprio José também, que teve, segundo alguns, dentro da nossa pequenez, de espíritos habitantes de mundo de provas e expiações,
Se nós tivéssemos passado pelo que José passou, muitos de nós não teríamos adotado as providências, não teríamos tido o cuidado, o zelo, o amor, a renúncia que José teve. Então, só para citar esses dois, que são os nossos modelos maiores, né? Jesus em primeiro lugar e José, São José, em segundo lugar. Mas nós veremos aqui brevemente que a figura do pai é uma figura não somente importante, como indispensável para a nossa evolução como seres espirituais. Então, por exemplo, vamos ao Livro dos Espíritos para ver o que Kardec perguntou sobre esse assunto e o que os espíritos superiores responderam. Por exemplo, na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Quer dizer, completada a reencarnação, a encarnação. O espírito do pai e também o espírito da mãe exercem, ambos esses espíritos, alguma influência nesse espírito que agora está na condição de encarnado, de reencarnado? Então vou repetir: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos superiores responderam: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Olha aí, os espíritos, em geral, têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos. Os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os espíritos dos filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Todo pai e toda mãe tem a missão, a tarefa de educar seus filhos e, com isso, fazê-los progredir. E aí terminam os espíritos superiores. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, quer dizer, o pai e a mãe. Porque, por incrível que pareça, há mães que abandonam seus filhos, que maltratam seus filhos, que matam seus filhos. Então, estigmatizou-se que a violência é cometida, é praticada somente por homens, mas isso não é verdade. O nível espiritual nosso, de seres habitantes de mundo de provas e expiações, mundos esses em que ainda prevalece o mal, faz com que muitas mulheres, nessa missão divina, sublime, gloriosa, de serem mães, fazem o que nós muitas vezes não acreditamos ter sido praticado por uma pessoa na condição de mãe. Abandonam, jogam em lata de lixo, né? Jogam em rios, matam, né? De forma comissiva mesmo, e não omissiva, né? Praticam assassínio, né? Homicídio, infanticídio, aborto. E Emmanuel diz que, embora isso aconteça, isso é uma exceção. Graças a Deus.
graças a Deus. A maternidade, em geral, mesmo no nosso nível espiritual, é algo que faz com que a mãe, mesmo aquela que não quis engravidar, não queria ter esse filho, ela é tocada de tal forma que ela acaba cedendo àquela aura maravilhosa, divina, sublime, que é a energia da maternidade. E muitos pais há também, que eram seres, né, espíritos encarnados aí, digamos, imaturos, irresponsáveis, levianos, e quando, mesmo na condição de casados, muitas vezes, quando vem aquele espírito na condição de filho, mesmo antes de nascer, ainda no ventre da sua esposa, já começa a promover uma mudança, uma melhora, né? O homem que talvez fosse, né, esse sujeito irresponsável, imaturo, fútil, leviano, começa meio que inexplicavelmente para muitas pessoas, começa a se tornar mais responsável, mais maduro, mais sereno. Então, a paternidade e a maternidade é algo maravilhoso, sublime realmente. Então, repetindo aqui a questão 208 de O Livro dos Espíritos. O pai e a mãe, dois espíritos encarnados, continuam exercendo grande e importante influência no espírito que acabou de reencarnar, que acabou de nascer. E tem como missão essa influência na educação, no progresso, na evolução daquele espírito. Então, olha a responsabilidade de ser pai e de ser mãe. E se não conseguirem educar, se não conseguirem minimamente fazer com que aquele espírito, não é promover um milagre na condição espiritual do filho ou da filha, não, mas é colaborar com o que eles têm a nos oferecer, dentro da sua capacidade, dentro da sua possibilidade, com os meios e recursos inerentes a cada um que está na condição de pai ou de mãe. Fazendo isso, sairão daqui exitosos perante a espiritualidade. E não fazendo, porque muitas vezes o abandono, nós que somos da área jurídica, né, o abandono não é somente aquele abandono do pai ou da mãe que sai de casa, que deixa os seus filhos entregues, né, ao acaso, à sorte. O abandono muitas vezes existe e acontece com o pai e a mãe presentes dentro de casa. É o abandono emocional, o abandono intelectual, né? Não somente o abandono material, não prover as necessidades dos filhos. Às vezes o pai provê, a mãe provê, mas o abandono continua acontecendo. Abandono emocional, abandono intelectual, né? Então, educar, proporcionar o progresso, a evolução desses filhos é cumprir com a missão da melhor forma que nós possamos, que esteja ao nosso alcance, né? E aí, mais à frente, Kardec ainda pergunta: pode-se considerar, Kardec, meus irmãos, é maravilhoso. Ele não se limita a fazer a pergunta e obter a resposta, às vezes, apenas uma vez. Ele insiste, ele desdobra a pergunta para ficar bastante claro, para ficar suficientemente esclarecido o assunto, para não restar dúvida nenhuma.
pode-se considerar como missão a paternidade? Os espíritos já disseram isso na resposta à pergunta 208. Mas Kardec perguntou de novo. Pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos superiores responderam. Questão 582. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem. Olha aí, a nossa visão humana, mundana, é muito limitada em relação à grandiosidade da paternidade. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Meus irmãos, nós não temos noção do que um filho, uma filha, um neto, uma neta, um bisneto, uma bisneta, ou mesmo nós que não somos pais ainda, mas somos tios, né? Um sobrinho, uma sobrinha. O que esses espíritos serão no futuro com a nossa participação? E a nossa participação pode ser boa ou ruim. Então, o que eles serão no futuro, alguma coisa do que nós fizemos, do que nós falamos, ou do que nós deixamos de fazer ou de falar, influenciará esse rapaz, né, essa moça. Então, de fato, os espíritos disseram, a responsabilidade nossa, como pais, como avós, como tios, né, é muito grande, é muito grande. Então, eles continuam aqui, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes, os pais, o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Quer dizer, o fato de o espírito reencarnar num corpinho de um bebê recém-nascido e que vai, aos poucos, crescendo, né, se fortalecendo, isso tudo foi planejado pelo nosso Pai Celestial, por Jesus, que é o nosso governador, co-criador do nosso orbe. Então, para facilitar, quem não se compadece, não se enche de carinho, de cuidado ao ver um bebezinho? Nós, homens, né, embora muitos sejam habilidosos, né, e saibam tão bem quanto as mulheres pegar um bebezinho no colo, né, cuidar, mas mesmo os que não têm tanta habilidade, né, é aquilo que faz com que nós tenhamos um cuidado, um zelo, um carinho, uma admiração. É algo maravilhoso, meus irmãos, né? Então, Deus nos facilitou a tarefa de sermos pais, dando àquele espírito que está reencarnando organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Que tristeza, né? Pessoas que estão mais envolvidas com outras coisas do que com os próprios filhos, né? Se este vier a sucumbir, então quer dizer, esse espírito, na condição de filho, se vier a sucumbir por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda. O pai e a mãe suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance. Olha aí,
Ninguém precisa fazer nada hercúleo, milagroso. É fazer o que está ao alcance. Na nossa condição espiritual, isso já é bom, já é suficiente. Quando a gente vai além, faz realmente grandes sacrifícios, na condição de pai, de mãe, grandes renúncias, aí sim, o grau, né, o avanço que o pai e a mãe que fizeram, que atuaram dessa forma, é muito bom também. Não somente eles proporcionam o progresso, o crescimento dos próprios filhos, como eles próprios progridem, crescem, evoluem. Então, se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Olha aí, muitos de nós, por egoísmo, na maioria das vezes, né? Eu não quero ter filho, não. Dá muito trabalho, né? É muito gasto. Algumas mulheres, às vezes, eu vou ficar feia, né? Eu tenho um corpo tão bonito e tal, né? Tanto tempo trabalhando para eu ficar em forma, né? E tal. Então, quer dizer, e aí, às vezes vem um espírito, né? Porque o homem põe e Deus dispõe, né? Embora Napoleão tenha afirmado uma vez, né? E eu sou aquele que põe e dispõe. Mas, enfim, acabou perdendo a guerra, né? Vem o filho ou a filha não desejado, não programado, né? E, por conta disso, o pai e a mãe são relapsos, né? Descuidados. Isso no mínimo, né? Quando não acontecem coisas piores. E às vezes a pessoa, até sabendo da reencarnação, né, das vidas sucessivas e tal, tô só nessa, então na próxima é cada um por si, tchau, né? Não, não é não. Olha aqui, olha os espíritos falando aqui, ó. Suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Então, quer dizer, vai vir pai ou mãe de novo desse filho, né? Ou então vai vir filho desse que foi seu filho nessa, né? Então, a gente tem que levar as coisas a sério, né? Filho não é algo que a gente tem que levar vamos ver, né? E aconteceu, né? Não, é uma coisa muito séria e com muitas vezes programação, muitas vezes nós pedimos, inclusive, eu quero vir, né? Com fulano de tal como meu filho, com fulana de tal como minha filha, quero ser pai e tal. E aí a gente chega aqui e esquece dos compromissos que a gente assumiu, né? E passa a viver numa vida egoística, né? Mundana, e as consequências disso, né? Nós estamos a ver aí com promoções, né, e incentivo a aborto e tudo mais, enfim. Então, por não terem feito, dizem os espíritos superiores, o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então a gente fica vinculado e a gente vai sofrer as consequências disso, né, desse desprezo, desse descuido. E ainda tem mais uma questão. Qual seria para a sociedade, questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, que também nós temos visto hoje, né? Uma promoção disso. A família sendo atacada, sendo destruída. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos superiores responderam: uma recrudescência do egoísmo, que foi o que nós acabamos de falar. Eu quero viver minha vida, não quero saber de filho, não. Mas e se acontecer? Aí a gente vê, né? A gente aborta e tal, enfim. Então, infelizmente, a gente está num período, né, de
de turbulência, de transição planetária e que a gente tem presenciado, testemunhado coisas incríveis, principalmente para nós que somos ou que nos dizemos cristãos, né? Então, por exemplo, eu tenho reiteradamente citado, indicado livros que não são espíritas. São livros cristãos, são livros católicos, são livros protestantes e excelentes, cuja leitura vai nos acrescentar, vai nos enriquecer muito, meus irmãos. Então a gente não pode desprezar por não serem livros espíritas. Ah, eu não vou ler não porque é católico, eu não vou ler porque é protestante. Preconceito, porque são livros bons e que devem ser lidos. E seguindo, como eu sempre digo, a exortação de Paulo, São Paulo, o convertido da estrada de Damasco. Examinai tudo, retende o bem, né? Então, alcançamos aqui um livro católico escrito por Dom Kramer, editora Caritatem. O nome do livro é O Pai Cristão. O Pai Cristão. Só a descrição desse livro nós vamos ler, para que vocês saibam o que é esse livro e como ele é importante para todos nós, não somente homens, todos nós que estamos na condição de encarnados, porque nascemos em razão de um pai e de uma mãe, encarnamos em razão de um pai e de uma mãe, e, mesmo não tendo filhos, em algum momento das nossas vidas, nós vamos lidar com crianças, com jovens, com adolescentes. Então, mesmo que seja por alguns instantes, nós exerceremos, de certa forma, né, a função, a condição de pai. Então, diz aqui a descrição desse livro. Aqui não temos um mero ideal de pai, uma aspiração por uma santidade inatingível ou fantasiosa. Temos, sim, o pai cristão como Deus concebeu que todos os pais o sejam. Aquele que deve e pode ser encontrado como cabeça de cada família. É o verdadeiro pai cristão aquele que cumpre com a fidelidade as obrigações de seu Estado. Olha que congruência, meus irmãos, as palavras de Dom Kramer com o que os espíritos superiores disseram naquelas questões que nós lemos as respostas, né, de O Livro dos Espíritos. É o verdadeiro pai cristão aquele que cumpre com fidelidade as obrigações de seu Estado, Estado de pai, e santifica a si mesmo nos deveres cotidianos da vida. Olha aí, ninguém precisa fazer nada de extraordinário. É só cumprir com os seus deveres cotidianos de pais. Se na família e na sociedade a altíssima providência de Deus designou para a mãe uma posição que só a mãe verdadeiramente cristã pode ocupar com justiça, com muito mais razão poderíamos dizer o mesmo do pai. Quando o pai cristão, pelo mistério de Deus, torna-se o princípio da existência de outras pessoas, olha aí, não tem filho, não tem espírito que reencarne sem participação de pai e de mãe. Quando o pai cristão, pelo mistério de Deus, torna-se o princípio da existência de outras pessoas, ele compartilha com o grande Criador e Pai de todas as coisas, da mais nobre das prerrogativas que uma criatura pode receber, a paternidade. Então, olha que maravilha é a paternidade, essa oportunidade que Deus nos dá. Se nota, portanto, que o famoso Dom Kramer nos traz nesta obra um legítimo molde para o pai que deseja cumprir seus deveres com fidelidade
e conduzir os seus filhos no caminho das virtudes e da santidade. Com exposições claras a respeito dos deveres do pai cristão, o livro contribui imensamente para o exercício da paternidade católica. Lógico, ele é voltado para os pais católicos, mas nós cristãos, em geral, devemos ler. Então, e, consequentemente, para a salvação de mais almas. Para tanto, esta obra traz temas importantíssimos, como o dever do pai de ser verdadeiramente cristão, o perigo de frequentar bares, o modelo de pai que o cristão deve buscar, entre outros, né? Dentre outros. Então, excelente, vale a pena nós lermos e sem preconceito. Ah, é para católico, é para pai. Não, o livro é voltado para pais católicos. Mas por que nós não lermos se nós somos cristãos? Né? O que for específico para católicos, nós guardaremos, né? Com humildade, com respeito nas nossas mentes, nos nossos corações. E ainda tem mais. Todos nós que somos espíritas, nós já fomos católicos, meus irmãos. Há, no mínimo, algumas encarnações atrás, né? E amanhã ou depois, numa outra encarnação, quem sabe se nós não seremos católicos novamente, né? Então, é bom, é válido, é importante, é construtivo, é engrandecedor, né? É nobre. Então, nós temos que ler e aproveitar. Além disso, nós temos o principal que nos motivou na pregação de hoje, esse livro aqui, organizado por Flávio Mussa Tavares, livro que transcreve uma pregação ou reuniu, né, na forma de um livro, algumas pregações, como um compêndio, digamos assim, sobre reflexões que o professor Clóvis Tavares fez sobre a parábola do filho pródigo, e que ele, o professor Clóvis, na sua sabedoria, na sua grandeza espiritual, gostava de denominar a parábola do pai compassivo. Então, esse livro também é imperdível, meus irmãos. Importante para nós, porque o professor Clóvis destaca aqui vários aspectos da parábola do filho pródigo, né? A começar analisando que somente Lucas, o evangelista, é que conta, né? que registrou essa parábola. Não existe nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, não existe o registro da parábola do filho pródigo. E ele começa analisando que um médico, Lucas, um médico, contou, né, essa história para nós, embora ele tenha, né, ouvido provavelmente de Maria, porque ele foi aquele que concretizou o ideal de Paulo de obter algumas informações de Maria, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, sobre a infância de Jesus, né, o que ela, como mãe de Jesus, pôde testemunhar, né, apreender no seu coração e transmitiu para todos nós e para a posteridade esse evangelho maravilhoso que é o evangelho de Lucas. Então, ele já começa, o professor Clóvis, analisando que essa parábola ela foi contada por alguém, né, que era diferente um pouco dos demais discípulos de Jesus, né, porque Lucas era um médico. Ele fala, o professor Clóvis, que ele, Lucas, é o escriba da mansidão do Cristo. Então, olha que maravilha, né? Já começa por aí.
Lucas registrando, né, essa parábola, que na verdade é essa parábola, como diz o professor Clóvis aqui também, é o evangelho dentro do evangelho. Olha que maravilha, meus irmãos. O evangelho dentro do evangelho, né? E, por exemplo, fala o professor Clóvis das alegrias, as alegrias de Deus, porque ela é contada, a parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos, ou do pai compassivo, ela é contada logo depois que Jesus diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quer dizer, Jesus quis mostrar para todos nós, e o professor Clóvis também analisa que essa parábola é contada imediatamente após Jesus contar a parábola da ovelha perdida, da ovelha desgarrada, né? E da dracma perdida. E que essas duas parábolas, tanto a da dracma perdida quanto a da ovelha desgarrada, elas representam a alegria humana, a alegria mundana, a alegria comum a todos nós. Por quê? Quem não se alegra, né, se for um criador de ovelhas, de ter recuperado uma das suas ovelhas, né, que se desgarrou? Quem não se alegra se for uma pessoa pobre, principalmente, né, embora nós, ou algumas pessoas que não são pobres, miseráveis, né, não pode achar uma moedinha que pega, né? Anda na rua olhando para o chão para ver se acha uma nota perdida, né? Enfim, mas quem realmente está numa situação, né, de necessidade, de privação, e perde uma quantia, uma nota, uma moeda e a recupera. Hoje as moedas não têm tanto valor quanto antigamente, né? Mas imaginemos nós, uma pessoa de poucas posses, né, com dificuldades financeiras, perder uma nota de R$100 e encontrar. Então, Jesus quis mostrar que a alegria é acessível a todos nós. Mas a alegria de Deus é muito maior, muito mais profunda, muito mais maravilhosa. E que, como, né, Lucas conta, Deus não se limita a esperar que a alegria venha até ele. Deus, ele vem até nós. Ele vem proporcionar a alegria a nós e a ele próprio. Então, a parábola diz que ele, esse pai, que havia recebido um pedido, quase que uma ordenação do próprio filho, e do filho caçula ainda por cima, né? Dá-me a minha parte da herança. E ele, sem discutir, porque o professor Clóvis fala, Deus não discute com seus filhos. Olha que exemplo de paternidade, né? Muitas vezes nós perdemos a cabeça, né? Perdemos a paciência, perdemos a compostura, perdemos o equilíbrio, perdemos a educação, perdemos o respeito com os nossos filhos ou com os nossos pais, dependendo da condição em que estamos, né? E Deus não, Deus é o Pai celestial, é o Pai compassivo, não discute com seus filhos. Dá-me a minha parte, toma. E aí, por causa disso, eu vou ler aqui um texto de Vinícius maravilhoso. Maravilhoso, meus irmãos, que está no livro Em Torno do Mestre, que é, na verdade, a versão de Vinícius da parábola do filho pródigo. Olha que maravilha, meus irmãos. O pai e o filho. É como se fosse um diálogo entre um pai e um filho. Isso foi Vinícius que escreveu, Pedro Camargo. O pai. Que queres, filho? Procuras-me com tanta insistência? Filho.
Quero riquezas, meu pai. Desejo possuir largos cabedais, muitas fazendas, ouro e prata. Aspiro a ser um creso. Pai, dar-te-ei o que pretendes, filho. Porém, previno-te de que de novo me buscarás, porque não te sentirás satisfeito. Pai, aqui estou, filho. Que desejas de mim, uma vez que me buscas com tanto interesse? Filho, quero saúde, força, vigor físico, resistência. Invejo os Hércules, os ursos, os titãs. Pai, terás o que solicitas de mim, filho. Não obstante, advirto-te. De novo me procurarás, porque não te sentirás satisfeito. Pai, eis-me aqui, filho, por que estás assim aflito e me chamas com tamanha impaciência? Filho, pai, tenho sede de domínio, de poder, de autoridade. Meu desejo é governar, é conquistar reinos, dominar nações, imperando discricionariamente sobre povos e raças. Tenho por modelos Napoleão e Júlio César. Pai, será deferida a tua petição, filho. Contudo, permite que te observe. De novo me demandarás, porque não te sentirás satisfeito. Pai, por que bates assim, sofregamente, nos tabernáculos eternos? Sossega, acalma-te e fala. Pai, sou ávido de glórias, a fama me fascina, a notoriedade me arrebata. Nenhuma alegria terei, enquanto não lograr este meu intento. Quero perceber sobre a fronte a coroa de louros que ostentaram os sábios, os grandes poetas, os escritores célebres. Anelo ser Camões, Cícero, Hipócrates. Pai, serás atendido, alcançando o que tanto ambicionas. Todavia, aviso-te de que de novo voltarás à minha procura. Por isso que não te sentirás satisfeito. Pai, aqui estou, filho. Pede o que desejas. Dize o que pretendes de mim. E o filho finalmente. Pai, quero amar e ser amado. Sinto incontido anseio de expandir o meu coração. Vejo-me constrangido numa atmosfera asfixiante. Meu sonho é amar amplamente, incomensuravelmente. Meu maior desejo é sentir palpitar em mim a vida de todos os seres. Quero o amor sem restrições, ilimitado, infinito. Quero amar com toda a capacidade do meu coração, assim como os pulmões sadios respiram na floresta, nos montes, nos campos e nos bosques. Meu ideal, Pai, é o filho de Maria, o profeta de Nazaré, aquele que morreu na cruz por amor da humanidade. E o Pai, sê bendito, meu filho. Terás aquilo a que tão sabiamente aspiras. Não me procurarás mais, porque sentirás em ti a plenitude da vida. De hora em diante, serás uno comigo. Maravilhosa versão de Vinícius para a parábola do filho pródigo. E então, meus irmãos, para finalizar, nós vamos ler primeiro de Casimiro Cunha, do livro Luz no Lar, Carta aos Pais. Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho,
a tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências, procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo. Exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Casimiro Cunha. E agora, para fecharmos o texto do livro Seara de Fé, é de espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mas essa mensagem, esse texto, intitulado Dia de Deus, é de Emmanuel. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos, a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. Muitas vezes é a fuga, né? É a fraqueza que faz com que um homem, né, se enverede por esses caminhos, né? Mas, enfim, Emmanuel está aqui a destacar. Muitas vezes, né, esses fizeram tudo isso por nobres intenções, né? E nós, por isso, devemos respeitoso apreço.
A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Meus irmãos, nossa gratidão aos nossos pais, né? Ao pai dessa encarnação, aos pais que nós já tivemos nas outras encarnações, aos pais que nós teremos, né? Por nós estarmos aqui, por essa bênção, essa oportunidade de termos reencarnado, porque, como disse Emmanuel, né? Se as mães, né, o Dia das Mães é o dia do amor, o Dia dos Pais é o dia de Deus. Não teríamos reencarnado sem o Pai. Né? E principalmente ao nosso Pai Celestial, a Deus, nosso Criador, esse que enviou o seu Filho unigênito para nós, para nos salvar, para nos educar, para promover o nosso progresso, a nossa evolução, e que foi e é também um Pai para nós. Né? Então, a nossa gratidão, nosso pedido de bênçãos a todos eles, estejam eles encarnados ou desencarnados, e que nós saibamos, nós homens principalmente, né, valorizar essas oportunidades que temos tido, mesmo que ainda não sejamos pais biológicos, na condição em que estejamos, mas que se temos ou tivemos ou se vamos ter a oportunidade de lidar com crianças, com pequenos, né, com adolescentes, que nós possamos, ainda que de forma ínfima e não na condição verdadeira, legítima de pais, mas auxiliá-los de alguma forma na encarnação, né, progredindo, educando, né, proporcionando, quer dizer, progresso na educação, né, e nos beneficiando, porque eles nos ensinam também. Né? Então, é maravilhoso, né, tudo isso que Deus nos proporciona, o nosso Pai verdadeiro, o nosso Pai celestial, o nosso Pai compassivo. Então, que Deus nos abençoe a todos, um feliz Dia dos Pais amanhã, e muito obrigado mais uma vez pela audiência, pedindo a Deus a permissão para encerrarmos a reflexão da noite de hoje. Que assim seja, um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma semana de paz, de luta, de realizações, e de fé e gratidão.